Graça e paz, igreja, amém? A minha experiência mais é guerra, né? Mas antes de eu contar a minha experiência, quero falar algo, né, que eu vi neste lugar, né? Eu vi um ser todo de branco, uma luz muito grande mesmo na hora do mover da roda de oração, que todos ficaram em pé. E aquilo brilhava, era um brilho muito grande, e ele estava andando, rodeando, né, através de nós. E nisso eu vi muitos anjos ali acompanhando ele, como se fosse assim, segurança. Mas era muito anjo mesmo, e aquele ser andando na igreja, e as mãos estendidas sobre nós. E eu disse: o que está acontecendo? E com os olhos fechados, né? Ele disse: fecha os olhos. E quando esse ser veio na minha direção, eu senti tocar em mim. E o anjo do Senhor falou que era para mim sentir o toque do Senhor neste lugar. E muitos sentiram que o Senhor andou aqui e tocou em muitos aqui neste lugar. Aí eu disse amém, e foi que eu me alegrei. Ali eu comecei a rir, adorar o Senhor, louvar o Senhor, rindo, cantando, alegre. Porque o Senhor, Ele estava aqui neste lugar, Ele estava andando aqui neste lugar. E o Senhor disse que muitos iam ver, quem tinha visão aberta. E eu vi, e eu recebi o toque do Senhor. Amém? E foi na hora que a apóstola veio, ministrou sobre a minha vida. E o anjo do Senhor, ele aparece para mim, eu faço a pergunta a ele. E ele me responde que sim. E ele me leva até o céu. Quando chegou lá no céu, ele me leva até o rio novamente, o qual eu já tinha entrado. E ele disse que era para mim entrar nesse rio e mergulhar. E foi que eu entrei nesse rio e eu mergulhei. E não só eu que estava ali mergulhando, eu vi os irmãos aqui da campanha também, todos vocês, renovando ali naquele rio, se mergulhando. E eu fiquei maravilhada de ver, e o anjo do Senhor falou que essa campanha é de renovação, e é por isso que ele estava ali sendo renovado naquele rio. Eu vi todos vocês ali sendo banhados, e saindo dali alegre, com um brilho no rosto, semblante mudado. E eu fiquei ali maravilhada de ver aquilo. E ali o anjo do Senhor me tira dali. E ele disse: você vai para a sala de armadura, filha, agora. E eu disse amém. Você precisa guerrear pela obra de feitiçaria, filha. Muitos estão espalhados para paralisar a igreja, para defamar os teus apóstolos, filha, os servos do Senhor. E ali o anjo falando assim para mim: vai com toda autoridade, se equipa, filha, vai para a guerra. Aí eu disse amém. E ali eles me vestiram com as armaduras do Senhor, e foi muito rápido que ele me levou. Ele me levou em vários lugares, casa de feitiçarias, o qual estão trabalhando com o nome dos apóstolos, fazendo obra de feitiçaria, colocando os demônios, pegando as oferendas e já querendo ir na casas em casa. Assim eles estavam querendo trabalhar, colocando na mente, deflamando, colocando dúvida, colocando o povo que estão ali acreditando, né, no Senhor que está aqui neste lugar, né? E ali o Satanás está vendo que eles estão sendo libertos, restaurados, ali através da oração, através do jarro de oração que ali está escrito, através do canal, através quando o apóstolo coloca o celular ali, ó, dentro do jarro de oração, quando a gente ora pelo canal, em todo quando eles estão morando aqui, estão sendo libertos, muitas vidas curadas, família sendo restaurada, casamento sendo restaurado, vícios de drogas sendo libertos, filhos e filhos. Aí Satanás, ele está furioso, o anjo do Senhor falou, e está usando pessoas para querer deflamar a igreja, usando esse demônio saindo para querer entrar no lar, na mente, para querer confundir a mente. E o anjo do Senhor: você vai para a guerra, filho. Você vai guerrear com esses demônios. E aonde você vai desmanchando essa obra de feitiçaria, e o Senhor já declarou a vitória. Ele só quer que os guerreiros vão nessas casas de obra de feitiçaria e destrua toda essa obra de feitiçaria. Eu disse amém. Aí foi que eu fui para a guerra.
fúria, destruindo, obra de feitiçaria, até feto de criança tinham, porque ele falou, o anjo disse que era de alto nível, que se eles não conseguiram de outra maneira, eles já tentaram de muitas maneiras e não conseguiram mais. Agora eles estavam falando, e ali aqueles demônios, as feiticeiras, crendo que eles iam conseguir dessa maneira, difamando a igreja, colocando o povo contra os apóstolos, contra a igreja do Senhor, para querer fechar a igreja do Senhor. Satanás quer fechar, mas hoje do Senhor você vai para a guerra. E quando eu fui para a guerra, eu fui destruindo aqueles demônios, acabando com aqueles demônios. A obra de feitiçaria foi desfeita, aqueles fetos o anjo recolheram. E aí o Senhor, Ele foi dando vitória em cada lugar que eu ia. O Senhor foi dando vitória. Ele disse, filha, aqui o Senhor já deu vitória, vai guerreando, filha, eu vou levar em outro lugar. E Ele foi me levando na obra de feitiçaria. E eu fui ali com fúria para destruir esses demônios. Estava com ódio, eu estou com ódio deles. E eu fui em todo lugar onde Ele me levava. E quando terminou dali, Ele disse, agora, filha, você vai num lugar de alto nível. E eu disse, amém. E eu pensei que era na obra de feitiçaria, numa casa. Mas não, Ele me levou até o Rio de Janeiro, naquela estátua lá que diz que é o Senhor. Mas não é o Senhor. Tem uma imagem lá, não é o Senhor, porque quando eu fui lá, destruí uma obra de feitiçaria que estava ali sendo feito, ali embaixo, com concreto. Aquele demônio veio com uma mão muito grande para querer me atacar, que saiu daquela estátua. E eu fiquei muito nervosa, mas o anjo do Senhor ali me dando força. E quando eu olhei, muitos anjos descendo ali, Ele disse, você vai destruir com esse demônio que engana as pessoas, dizendo que é o Senhor, a imagem do Senhor, mas não é. Aí eu disse, amém. Aí foi que eu fui para a guerra com aquela estátua lá no Rio de Janeiro, aquele demônio lá, eu destruí aquele demônio que estava ali, né? Não era só um e nem dois, era muitos demônios. Quanto mais eu lutava, saía daquela estátua. Aí o anjo do Senhor, depois que o Senhor venceu a guerra, permitiu que a gente guerreasse, Ele falou bem assim, filha, diga para todos, filha, para todo mundo, para entender que quando vocês tirarem uma foto em alguma estátua, algum objeto, pode ser em praça, pode ser algum evento, algum lugar, filha, é para entender se é da minha parte ou não é ali o Senhor falando comigo na guerra. Porque muitos tiram foto nessa estátua, pensando que sou eu, mas não sou eu, e eu não me agrado, e eu não quero um filho meu, um servo meu que diz que está me servindo, tirando foto nessa estátua. E ele disse que é para vigiar. Aí eu disse, amém, eu falarei, Senhor, isso sim. Aí quando terminou aquela guerra toda, o anjo do Senhor, Ele me tira dali, e Ele já me coloca numa nave, para me guerrear com os demônios que estavam sobrevoando, uns demônios que só pareciam os olhos brancos, e eu querendo perguntar, esses demônios que não parece, só parece a fumaça e os olhos brancos. E ele diz assim que era para me guerrear, porque esses demônios também, eles estão rodeando nossa terra, o nosso Brasil, para querer destruir os filhos do Senhor, aqueles que estão buscando pelo Brasil, aqueles que ainda continuam buscando pelo nosso Brasil. Ele quer paralisar, filha, mas continue guerreando. Aí foi que eu atirando em todos eles com a minha nave, onde eu estava dentro. Aí ali o Senhor foi dando vitória ali naquele lugar. E Ele disse assim, olha, o Senhor deu vitória. Vocês conseguiram, não era só eu, eram os anjos do Senhor. Vocês conseguiram destruir com esses demônios. O Senhor deu vitória. Sabe por quê? Porque o Brasil, que pertence ao Senhor, só Ele pertence. Lúcifer é um derrotado, ele disse. Aí eu disse amém, glória a Deus. Eu fiquei maravilhada com aquilo. A guerra foi travada, muito travada, mas o Senhor deu vitória em todo lugar onde Ele me levava. E ali, quando terminou aquela guerra todinha, Ele me leva até o céu, para me ser renovada novamente, e para mim não voltar com nenhuma sequela, né, da guerra. E ali foi restaurada, fui renovada. E quando eu vinha saindo de lá,
eu vinha saindo, aí o Senhor, Ele manda um recado, né, para os apóstolos: filha, está nas minhas mãos, filha, já é eu que vou agir. Eles mandam para os apóstolos, para entregar isso para eles, né, para a apóstola, que está nas minhas mãos, eu já recebi. Ela sabe o que é eu que vou agir, filho, e você vai contemplar com teus próprios olhos como você tem feito daqueles que se levantam com o servo do Senhor, contra a igreja do Senhor, porque aqui na Shalom é eu que estou na frente, aí daquele que se levantar. Aí eu disse amém, glória a Deus. Eu fiquei ali maravilhada. Aí foi que ele disse: agora volte, filho, e dê o recado que você viu. Aí eu disse amém, e foi que eu retornei para a igreja. Amém. A graça e a paz, povo de Deus. Shalom a todos os amados irmãos e amigos. Aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário, com uma palavra que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, que diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, amados irmãos? Que experiência tremenda, da irmã Andressa, o Senhor mostrando para ela, os planos de Satanás. Satanás, ele tenta de todas as formas nos parar, ele quer que a gente pare de orar, ele quer que a gente pare de buscar o Senhor, ele quer que a gente pare de postar experiências, ele quer que a gente pare de fazer campanhas, e ele é muito criativo em suas ações, usa calúnias, usa difamações, usa toda espécie de pensamentos, de sofismas, de coisas, para tentar nos parar, para tentar nos deter. Irmãos, mas quem anda guiado pelo Espírito Santo não se confunde. Quem anda guiado pelo Espírito Santo, Deus não se deixa enganar. Amém? Nós temos orado, nós temos pagado um preço para que o Senhor nos dê discernimento, para que o Senhor continue dando humildade no nosso coração, para que o Senhor não deixe a soberba, não deixe nada entrar no nosso coração, mas simplesmente que a gente possa agradar o nosso Deus. Amém, queridos? E também a irmã conta, a experiência da estátua, lá no Cristo Redentor, vamos assim dizer, entre aspas, que muitos vão para lá tirar foto, muitos vão para lá, pessoas até do mundo inteiro vêm, apóstola, e admiram essa estátua, e o Senhor mostrou que não é ele ali, todo mundo é o Cristo, olha o Cristo, a gente estava lá no Rio, a gente viu de longe assim, olha lá o Cristo, que na verdade não é Cristo coisa nenhuma, é uma estátua, apóstola. Inclusive o Senhor mostrou para a irmã que fazem muita oferenda lá próximo dela, apóstola, e o Senhor está aí alertando o seu povo, apóstola? Sim, são experiências fortes, a experiência da irmã Andressa, ela que o Senhor tem usado muito, ela na questão da guerra espiritual, batalha espiritual para destruir as obras aí do inferno, e o Senhor levou ela em essa experiência profunda. Na verdade, nós sabemos que a idolatria, irmãos, ela é pecado, diante do Senhor. E o Senhor já alertava no livro de Isaías a não nos curvarmos, diante de imagens de escultura, e tivéssemos esse zelo como cristão, como alguém que conhece a Jesus, conhece a palavra. E aí o Senhor está dizendo claramente, como deve ser a nossa postura como igreja, como servo do Senhor, diante dessa situação, irmãos? E mostra também o nível de guerra espiritual, quantas oferendas são feitas, neste lugar, que é um lugar estratégico, que muitos pensam que não tem nada a ver, mas na verdade é um centro onde muitos fazem sacrifícios satânicos, apresentando aquele estado, aquele lugar, a Satanás. Mas o Senhor é o nosso Deus que vive e reina e que veio para destruir as obras do diabo. Amém, apóstolo? Amém, irmãos. Então é isso, Espero que essa experiência tenha acrescentado algo na sua vida, A irmã também falou sobre guerras, falou sobre batalhas espirituais. E ore, irmãos, continue orando por nós, nós precisamos de oração, como diz lá em Efésios capítulo 6, falando das armaduras de Deus, a armadura de Deus, lá no final ele fala com toda oração e súplica, orando também por nós, como diz o apóstolo Paulo. Então que vocês orem por nós para que a gente continue nessa guerra, para que a gente continue pelejando, para que a gente continue trazendo o aviso de Deus para
o planeta, para os irmãos, para todos. Amém, queridos? Vamos orar, apóstolo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor continue abençoando a tua serva, Pai, que ela continue cheia da tua graça, assim também como cada um, Pai, querido amado, que está aqui ouvindo essa experiência, que eles possam sentir o teu toque, que eles possam receber a mesma unção que o Senhor tem derramado aqui em nossa vida, Pai, que o teu nome seja exaltado, seja glorificado em toda a terra, que possamos aprender a cada dia mais guerrear contra os demônios, contra os principados, Pai, querido amado, e que possamos estar atentos aos mínimos detalhes que podem nos levar para o inferno. E como diz aquele versículo que eu sempre cito aqui, Pai, Salmo 32:8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, sobre as minhas vistas te darei conselhos, Pai. Então que a gente possa seguir o teu conselho, que a gente possa seguir a tua orientação, seguir a tua instrução, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Amém, Jesus. e amém. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.